saúde, tá aí, ó. Olá, gente. Tá dando para me ver ao vivo já? Me ajeitar aqui. Já estão entrando as pessoas já? Estamos... Calma, cara. Tô com meu cachorro aqui, ele tá querendo subir na cama. Quer subir? Só um minutinho, gente. Vamos lá. Vou botar ele aqui. Opa! Pronto. Vai assistir a live agora, meu bulldoguinho. Olá, gente. As pessoas já estão entrando. Esbarrei aqui. Beleza, gente? Meio cansado hoje. Fui tirar umas coisas lá da loja. Um monte de transfer. Aí a porta vai bater. Aguenta. Bateu a porta. Tá ventando demais aqui. Olá, gente. Então, eu vou falar hoje sobre... Vou até falar aqui, ó. Como escolher a impressora perfeita para trabalhar com a tinta sublimática. Gente, a gente vê muita gente perguntando, né? Eles pegam uma impressora na internet e perguntam lá em grupos. Funciona com a tinta sublimática? Essa impressora é sublimática? O que vocês acham? Aí vem um monte de opinião, um monte de coisa, um monte de gente que diz que não presta, outros dizem que adoram. Então, exatamente sobre esse assunto é que a gente vai tentar discorrer aqui, falar tudo aquilo que eu entendo que funciona e tudo aquilo que eu vejo que é o errado depois de outro errado. É o errado que forma o outro errado, e outro errado que forma outro errado, e por aí vai, a coisa vai longe, gente. Quando as pessoas começam a pegar umas informações erradas, isso não para, isso vai longe pra caramba. Então é sempre, gente, assim, é um argumento e um contra-argumento, né? Os argumentos gerados, eles geram outros mais errados ainda, né? Os que são errados. Então, o que vocês têm que pensar? Sempre você tem que pensar se aquilo que as pessoas estão dizendo, se é coerente, se não é coerente, né? Se vai fazer você comprar uma impressora mais cara ou mais barata, uma que serve, outra que não serve, é mais rápida, isso e aquilo. Primeira coisa é o seguinte, desde o início, né, a gente ouviu que todas as impressoras eram adaptadas. E por que a gente escutou isso? Porque isso era muito bom para vender as impressoras e ganhando dinheiro. Tipo, compravam no Magazine Luiza uma promoção de uma L120, compravam 20. Opa, me dei bem. Pegou aquilo lá, botou uma tinta qualquer e diz, olha, eu estou vendendo a L120 com tinta sublimática já pronta para sublimação. Isso você escutava demais, mas demais. E a pessoa de muito boa fé ia lá e comprava, achando que alguém tinha feito alguma coisa nela, né, para torná-la sublimática, né? E eu de tanto martelar em cima disso, gente, está errado, isso não existe, isso está errado, enganação. Agora você já vê muita gente fazendo live, né, ou fazendo algum vídeo dizendo que realmente ela as impressoras da linha L são base de água, então elas vão funcionar perfeitamente com a tinta corante, com a tinta pigmentada, com a tinta sublimática. Então esse argumento foi o primeiro e caiu por água abaixo, né? Ninguém mais agora pode dizer que faz alguma adaptação. É que nem o carro flex que você vai usar gasolina ou álcool, ponto, né? Não tem nada que se faça nela, você só vai usar uma tinta ideal e ela vai trabalhar às vezes até melhor do que com a tinta corante original, né? Isso é fato, gente. Não tô falando aqui só. Quem usa a minha tinta vê que não faz nem limpeza, não precisa de dispenser externo, imprimir todo dia, nada disso. Então, vamos ao segundo item aqui, né? Pessoas falavam também que tinha que comprar impressoras em lojas, porque elas forneciam garantia. Garantia muito entre aspas, gente. Se a própria Epson não dá garantia, isso não é só com a tinta sublimática que você compra, não. Se você comprar uma tinta corante que não seja original,
você, em tese, você vai perder a garantia de fábrica. Se você for numa assistência técnica, dizer, olha, eu estou usando, você usa qual tinta corante? Ah, eu compro aqui na loja do meu vizinho. O cara falou, olha, foi isso que estragou. Então não é bem assim, tá? Então você não deve comprar porque alguém vai te dar uma suposta garantia. Suponhamos que você compre numa loja dessas aí grande de sublimação. Você foi lá, comprou uma impressora sublimática que já veio com a tinta. Aí ela começa a dar problema de coloração, problema de entupimento. Você leva para lá, o máximo que eles podem fazer é fazer uma limpeza mais forte, usar o que não deve nela. Muitos usam Veja, que é para lavar o banheiro, muitos fazem um montão de coisa e ela vai voltar talvez funcionando um pouquinho mais. Se não voltar funcionando, eles vão dizer que foi erro seu, que você usou ela de maneira errada, mau uso, e você vai acabar se convencendo disso, de que você usou errado, que a tinta sublimática ela engrossa, que era para você ter feito impressão todo dia. Então isso aí, gente, é a maior furada do mundo. Engraçado, antigamente quando você comprava essas impressoras que eram adaptadas, entre aspas, né, que eles falavam, ninguém nunca dizia que uma era melhor do que a outra, né? Qualquer uma servia, agora uma serve melhor do que a outra, né? Impressionante isso. Dizem assim, compre a impressora X, pois a Y causa problemas de rolete. No meu último vídeo eu falei assim, os problemas de rolete, eles são oriundos, não é da impressora, até um pouco só numa maneira. Se você compra uma L1300, ela vai ter um espaço maior entre o depósito da tinta e o rolete. Você compra uma L120, ela vai ter um espaço menor. E isso faz com que você tenha menos tempo de secar a tinta. E isso até tem uma certa lógica. Fora isso, não tem como. Não é uma impressora que cause problema de rolete. Então o que dizem é completamente errado. Não é porque você vai comprar uma L120 ou uma L395, uma L355 que você vai ter mais ou menos problema. Eu já falei na outra live que é uma relação da densidade da tinta, da umidade do ar, do papel que você está usando e por aí vai. Mas isso a gente falou em outra live. Outra também, compre a impressora Y porque a Z ela tem uma picolitragem menor e por isso ela entope mais. Gente, a tinta quando é boa mesmo, não se preocupem com picolitragem. Picolitragem é o tamanho da gota, são os orifíciozinhos que vai passar a tinta. Umas têm 1,5, outras têm até 3, né, que seja, essas da Epson. Mas quando a tinta é muito boa, 1,5 está longe de ser problema. Porque a tinta jamais ela vai perder a viscosidade, jamais ela vai ter problema, ela não engrossa, ela não perde a viscosidade, ela não tem problema algum, nenhum. Então, comprou a tinta certa, pode ser a de 1,5, pode ser a de 3, pode ser qualquer uma. Agora, quando a tinta perde a viscosidade, ela entope a de 3, entope a de 1,5, entope a de 4, entope tudo, porque ela deteriorou, ela sedimentou, ela perdeu a viscosidade, aí ela entope qualquer uma. Então não é por aí não, gente. Não é por aí. Outra dizem assim, compre a impressora Y porque a J tem uma resolução muito maior. Também falei já em outra live sobre isso, que a resolução, gente, ela tem um limite, né? Você quando fala de uma impressora com papel fotográfico e com tinta corante, a resolução aí fala muito alto. Por quê? Porque você tem o papel próprio para absorver uma resolução maior. O papel de sublimação ele tem outras funções. Ele não tem a função de definição muito grande. Então só aí você já vai perder. Ele é um papel com uma barreira, né, para que a tinta fique sobreposta. Só isso, mais nada. Então você vai achar que você vai ganhar uma resolução, mas não. 360 por 720 é uma resolução
maravilhosa, você absorve ela, né, na sublimação. Até uma L120 ela tem 720 por 720 dpi. Então, quando você compra a minha tinta e leva o meu perfil, você alcança 720 por 720. E é uma definição maravilhosa para você trabalhar com sublimação. Não adianta usar 1440 por 720, 1440 por 1440, você vai jogar essa definição fora. Não adianta, você perde tanto no papel que absorve, quanto na hora que você vai transformar essa tinta em gás. Então você vai acabar perdendo isso. A outra também, não compre a impressora M, porque ela não aceita papel com gramatura maior. Não sei se vocês já estão notando que a gramatura dos papéis está diminuindo. Antigamente achava-se que uma gramatura 120, 150 não é necessário, aliás, isso é até ruim, é prejudicial. Eu vendo papel de 60 gramas, utilizo na minha plotter o papel de 35 gramas, papel maravilhoso, que eu vendo bastante ele. E o papel a vir também diminuiu de 110 para 90 de gramatura. Então, pensar que você vai ter que comprar uma impressora para ela pegar uma gramatura maior, também você vai perder o seu dinheiro. Então, o que isso vai determinar para você comprar uma impressora A, B, C, D ou E? Primeira coisa, gente, é a velocidade. Tem umas que são mais velozes do que as outras, né? São um pouco mais caras. O tamanho, se é A4 ou se é tamanho A3. Se você vai precisar usar uma A3, você vai ter que comprar uma L1300. Outra coisa é que você não pode comprar, por exemplo, uma L1800 que tem 6 cores, né? Até eu ouço dizer que não compre a de 6 cores, porque você, quando for fazer foto, ela é melhor por causa da cor de pele. Não é por aí não, gente. Ninguém importa cor light para sublimação. Não é necessário de jeito nenhum, tanto que os equipamentos gigantescos, eles só usam 4 cores. Eles poderiam ter 5, 6 cores e só usam 4 cores. Então isso prova que, tanto nos equipamentos grandes quanto nos equipamentos pequenos, as 4 cores, sendo bem com o perfil bem ajustado para essa tinta, para esse equipamento, vai tudo funcionar muito perfeito. Então não é necessário comprar de 6 cores, mesmo porque você ia ficar catando gente que importasse cor light sublimática, porque não vale a pena, né? Eu mesmo não trago, a venda dela é muito pouco, e você traz caixas e caixas e acaba saindo da validade. Então eu não importo, já tem bastante tempo, eu não trago cor light, tá? Outra coisa, gente, é o seguinte, vai ter muita cor flúor por aí, né? O flúor é muito legal. Então é a velocidade, o tamanho, o espaçamento até os roletes também. Você pode pensar, uma L1300 você tem esse espaçamento maior, que eu já falei antes até nessa live mesmo. Então você tem um tempo maior para a tinta secar antes dela chegar nos roletes. Então se você tiver um dinheiro, deve custar em torno de 2.700, entre 2.700 e 3.000 reais uma L1300. Essa funciona muito bem e ela pega tamanhos maiores, né? É bom para quem trabalha com toalha, para quem faz almofada, vale a pena. E os acessórios também, né? Os acessórios, o Wi-Fi, se você precisa, se você precisa de um scanner, se você precisa de entrada a HDMI, são certas coisas que eles são acessórios que você vai escolher. Então vejam bem, para trabalhar com sublimação, se você tiver pouco dinheiro, compre a L120, a mais barata de todas, que ela aceita uma gramatura que funciona muito bem para tinta sublimática, que seria até uns 120, ela usa tranquilamente, embora você vá usar de 90 gramas, de 60 gramas, nem vai chegar a 100 gramas, 110, não vai chegar.
tenho certeza disso, você vai estar pagando muito bem. Outra coisa, então, é a resolução dela, que você consegue 720 por 720 e é mais do que suficiente. Gramatura do papel também, que ela pega o que é mais do que suficiente. A velocidade dela, que é um pouco menos do que as outras, mas ela é bem robusta, ela funciona muito bem. Agora, se você quiser comprar uma L3110, uma L acho que 4115, qualquer uma delas serve perfeitamente. O que a Epson fez para inibir que as pessoas troquem a tinta corante por sublimática, que troquem a tinta original Epson por outra tinta, foi o seguinte: elas introduziram agora um bico diferente de abastecimento, e também elas tiraram o acesso que você tinha dos reservatórios, né? Só que a gente, quando vende a tinta, o meu frasco, ele tem a boca do frasco, ela cabe perfeitamente no bico que vem com a tinta corante, né? Então você só tirar aquele biquinho, botou no meu frasco e vai tranquilamente, você abastece tranquilamente lá, primeira carga, segunda carga, terceira carga, por aí vai, porque aquilo não estraga facilmente. E o acesso para você trocar, você faz via mangueirinha e não entrando direto lá. Você pega aquela mangueirinha que está na cabeça, você vai retirar o cian, aí vai pegar uma seringa e vai tirar toda aquela tinta que está no reservatório, tá? Não mexa na cabeça de jeito nenhum. Não precisa mexer, não deve mexer, funciona tudo como deve. Gente, então parou aquela coisa de ficar postando, será que essa serve? Qualquer uma serve. Todas têm a mesma tecnologia de impressão. E eu provo isso, gente, assim. Se eu compro uma L120, você compra uma L3150. Você vai elas funcionam com a tinta corante. Comprou a tinta corante, funciona. Acabou da L3150, você vai pegar aquela mesma tinta e vai colocar numa L120. A tecnologia de impressão delas é idêntica, é igual, nem semelhante é completamente igual. Então, um perfil serve para todas elas, né? Não tem essa de que uma funciona melhor do que a outra, né? Já falei que tem diferenças de velocidade, de tamanho, mas a resolução de uma simples L120 é mais do que suficiente. Então vocês optem, né, por qualquer uma, a que melhor lhes convier. Ponto. Né? Eu assino embaixo. Usando a tinta certa, usando a tinta ideal, vão funcionar idênticas, perfeitamente, sem nenhum problema, com as cores perfeitas. Problema de rolete, salvo aquilo que eu falei entre a L120 e a L1300, que é o espaço, todas também funcionam igualmente, né? É tudo perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa sem a gente explicar? A todo mundo... Você falou que ia falar sobre desligar. Outra coisa que eu falei também é o seguinte: desligar ou não a impressora. O que acontece, gente? Para quem usa uma tinta ruim, né? Usa uma tinta ruim. Aí você tem aquele pavor de ter que imprimir todo dia, tem que fazer limpeza todo dia. Aquilo que os professores falaram anteriormente, né, só tem a ver com tinta ruim. Por quê? Se você usa ela hoje, você desliga ela, amanhã quando você ligar, ela vai fazer uma limpeza, porque o armap dela é exatamente esse. Para ela ficar pronta, ela faz uma limpeza. Só que é o seguinte, você quando usa uma tinta boa, exemplo a minha tinta, você não precisa fazer nenhuma limpeza. Você só vai fazer uma limpeza o dia que você perceber que algum jato não está perfeito. Tá? Você faz uma simples limpezinha, isso é raríssimo fazer.
Eu digo que ela funciona melhor até do que com a tinta corante original. Eu assino embaixo. Eu tive casos até de cliente que ficou 10 meses parada sem imprimir absolutamente nada, fez uma viagem com ela e funcionou perfeitamente. Então, gente, não desligue a sua impressora de maneira nenhuma se você usar a tinta ideal para ela. Não é necessário. Assim como você tomar um banho de 5 em 5 minutos. Não tem a menor lógica, você vai gastar água e não vai estar mais limpo do que se você tomar com o tempo certo, o tempo coerente, né? Alguma outra dúvida quanto à impressorinha? Todo mundo sabe que pode usar qualquer uma. Qualquer uma pode ser usada. Então, passem esse vídeo à frente. Qualquer um que algum dia vier nos grupos de Facebook, WhatsApp, disser, olha, será que essa impressora serve? Vocês pegam esse vídeo que vai estar lá no YouTube e passem adiante. Né? Passem para ele e falem, olha só, o cara assina embaixo, o cara conhece disso, o cara estão me chamando de Mr. M. Mr. M da sublimação. Gente, não é por aí não. Né? Eu não estou desvendando nada, eu estou apenas fazendo vocês pensarem se aquilo que foi dito e que virou verdade, se é realmente verdade ou não. Aquilo tudo que eu falo são questionamentos, né, que você deve sempre fazer, inclusive a mim mesmo. Questione a todos, né, o tempo todo, por que funciona dessa maneira, por que existem tantos problemas nesse ramo. É um ramo conturbadíssimo, todo mundo fala um montão de coisa. No outro dia eu ouvi um vídeo, eu até falei sobre isso, né? O cara, quando vai te vender a tinta, diga, olha só, minha tinta tem perfil de cores. Aí você compra ela, né, achando que você vai ganhar um perfil. Oferecer perfil e o perfil funcionar é uma diferença gigantesca. Oferecer é uma coisa, funcionar é outra. Aí o cara te manda um perfil, 2 perfis, 3 perfis, 5 perfis. Nada funciona. Dali a pouco você fala, meu irmão, olha só, você me vendeu uma tinta que não funciona. Não, veja bem, é que o problema não é isso, é que o perfil ele não te salva. Cara, como não te salva se você se esse é o seu argumento de venda? Como é que pode você vender uma tinta que tem perfil, depois você fazer um vídeo dizendo que o perfil não serve para nada? Não existe isso. Gente, será que sou só eu que vejo isso? Você não pode achar isso. Você não pode achar que isso é uma coisa certa. Se não resolve, se não funciona, não pode ser argumento de venda, de jeito nenhum. Bom, tem uma pergunta aqui, qual o problema em desligando a impressora? Já explicou até, né? O problema você... Então, você desliga ela de noite e liga ela de manhã, quando for usar. Quando você liga ela de manhã, o warm-up dela, o approach dela, né, para ela ficar pronta, ela necessariamente faz uma limpeza. Né? E se ela não precisasse dessa limpeza, ela está jogando seu dinheiro fora, ou seja, ela está jogando a tinta no dispenser, né? Uma tinta que não precisava ser limpa. Você pode fazer limpezas de vez em quando, tudo bem, isso não é ruim. Agora, limpar quando não precisa, só porque alguém disse para desligar, é porque eles têm tanto pavor da tinta sedimentar, que eles ficam dizendo para você desligar todo dia, para você imprimir todo dia. Isso não existe. Isso é algo apavorante, né? E imagina você comprar em impressora, você jamais pode tirar férias, porque você tem que imprimir todo dia. Isso não existe. Você tem que tirar as férias, você deixa ela parada e pronto. Não tem problema nenhum. Alguém mais tem alguma outra pergunta sobre isso? Sobre a impressora, sobre as tintas, como elas funcionam? Alguém aí tem a L120? Usa a L120 com a minha tinta? Vamos aí, ó.
Tinando Artes, né? Você usa qual impressora, você usa qual tinta, está indo tudo bem, suas cores batem, você faz o cinza. Vamos perguntar, vamos dar as nossas, vamos comentar aí o que vocês sofrem no dia a dia, o que vocês passam nesse dia a dia. Como é que está funcionando isso? Tudo ok. Tá tudo ok? Tá tudo funcionando bem? Tinando Arte é L4150. Tinando Arte. Você usa qual tinta aí, Tinando Arte? A Bahia Caricanecas usa L375. Muito boa também, a L380, a L120 funciona. Problema com cinza e marrom. Bahia Caricanecas. Você usa qual tinta, Bahia Caricanecas? Não, Bahia Caricanecas. Bahia Caricanecas. Tinando Artes usa Gênesis. Tinando Artes usa Gênesis. Tá. Então, gente, existem problemas sim do cinza, do marrom, do rosa, do cor de pele. E eu explico que existem muitas tintas aí que têm a densidade errada, né? E o perfil de cores realmente não funciona. E o pior ainda é que pode chegar hoje, né? Comprou a tinta hoje, usou a tinta hoje, você fez um perfil, pegou, pode até chegar próximo hoje. Daqui a 20, 30 dias, a tinta preta vira marrom. Aí o perfil ele não consegue atuar mais. Ele é para atuar no ciano, magenta, no yellow e no black. Não é para atuar em cima de marrom. Então, desanda o caldo todo, não funciona mais. Aí você vai ter problemas atrás de problemas, vai piorando dia após dia. E por que isso? Porque a tinta não tem a proteção UV, né? E tem uma outra coisa que eu ouço demais, né? Que essa mesma tinta que diz que oferece perfil e diz, olha, minha tinta tem um lacre, né? O lacre é para proteger a tinta, né, até a hora da venda, né, até a hora que ela vai ser vendida. Tirou o lacre, porque ninguém chupa bala com papel, você tem que tirar o papel. A mesma coisa a tinta, você vai ter que tirar a tinta, tirar o lacre. Tirou o lacre, usou a tinta ela vai se degradando, ela vai, a claridade e o oxigênio vão fazendo com que a coloração mude, com que a viscosidade mude, com que tudo mude nela, vai agindo, deteriorando a tinta. E por isso nada funciona como deve, vai piorando dia após dia, não tem jeito. A Liliane Porce perguntou se você pode comprar uma impressora com tinta corante e substituir perfeitamente pela sublimate. Pode, perfeitamente. Eu tenho um vídeo, né, que mostra que você mesmo faz muitíssimo melhor do que qualquer outra pessoa. Não mande ela para assistência técnica, só mande a impressora para assistência técnica quando for um problema mecânico. Quando for um problema de impressão, você vai tratar melhor do seu equipamento do que eles que usam o que não deve, tá? Não estou generalizando, tá? Mas quase todo técnico usa veja na cabeça de impressão. Os coreanos e italianos não acreditam em tamanha sandice. Eles falam, não acredito que eles façam isso. Eles fazem e não são poucos não. Muitos fazem. Até assistência técnica Epson, eu tenho relatos aí que eles usam e que diz que eles falam que funciona. Como é que pode, gente, uma coisa que é feita para lavar o banheiro, você passar na cabeça de impressão do seu equipamento, é lavar uma Ferrari 0 km com querosene. Você não faria isso de jeito nenhum, e é exatamente o que fazem. A Isabela perguntou por que só é recomendado o uso de Epson para sublimação, já que a mesma não acompanha as gramaturas de papéis sublimáticos. Vamos lá. Primeira coisa, falei antes até agora, papéis sublimáticos não são papéis grossos, até 90 gramas só, no máximo. Até a própria Avir caiu, o A4 delas pelo menos, de 110 para 90 gramas. Eu vendo de 60 gramas, uso de 35 gramas. Tá? Não é necessário papéis de gramatura alta. Pelo contrário, os papéis estão diminuindo gramatura. E
o uso da Epson é por uma particularidade de funcionamento da cabeça. Não é porque ela seja melhor do que a HP, melhor do que a Lexmark, não é isso. É porque ela trabalha com ondas elétricas, entendeu? Então ela expulsa a tinta assim, entendeu? Sem usar temperatura, tá? Então é só ondas elétricas. Então isso para tinta sublimática é muito bom, que não tenha aquecimento, entendeu? Só por isso, não é porque ela é melhor ou pior, não é isso não, é uma particularidade de funcionamento da cabeça dela. Mais alguma pergunta? Produto de limpeza LPC. Então, eu tenho, só para vocês terem ideia, eu importo da Coreia e sou representante da italiana, certo? Então eu tenho a tinta coreana, né, que eu coloco o meu rótulo Planeta Trancho, que já é meu, já há 25 anos eu sou dono dessa marca. Planeta Trancho, que é muito forte, né, a gente, nesses quase 30 anos que eu tenho, então eu uso essa tinta para os equipamentos pequenos. Para essa tinta, a gente tem o líquido de limpeza, o Cleaning Solution, e tem o Manutenção Solution. Então o Cleaning Solution ele é feito para a troca da tinta e é feito para limpeza externa. Não pode passar pela cabeça de impressão de maneira nenhuma. Embora ele seja 100 vezes menos agressivo do que o Veja, que muitos usam, ele é proibido usar. Para usar na cabeça é o LPC, que é o Manutenção Solution, né? Esse sim, eu já vendi para várias pessoas que iam jogar os equipamentos que estavam obstruídos fora. Iam jogar fora, aí falam, não, Marcelo, manda isso para mim. Eu tenho relatos aí que eles usaram e desobstruiu, funcionou perfeitamente durante mais um tempo. Vejam bem, eu não posso garantir porque o dano que uma tinta ruim faz numa cabeça, né, a gente não sabe até onde foi. Então a gente vende algo para limpar cabeças semi-saudáveis. Agora também ele não é milagroso, ele não vai fazer de uma cabeça muito ruim virar uma cabeça boa. Isso aí a gente não promete aquilo que não pode cumprir. Ficou bem essa resposta? Foi para o Liliane Porce, né? Ficou contente ou ainda ficou alguma dúvida sobre o LPC? Tem mais alguma dúvida? Bom, gente, volto ao início, que entrou mais gente agora. Então você pode usar qualquer impressora da linha L da Epson que vai funcionar perfeitamente, né? Não fique na dúvida se comprar uma L120, uma L3110, uma L4115, sei lá, esses números eu nem guardo, mas todas funcionam da mesma maneira, todas vão funcionar perfeitamente, não se preocupe com isso, né? Mais alguma dúvida? Caíca Único entrou. Vamos lá, gente. Pergunta por aí. Pergunta sobre tinta, sobre problema de rolete, problema de como elas funcionam, o que uma tem de melhor que a outra. Bom, vou voltar aqui a dizer o seguinte, né? Para você comprar, você tem que pensar o seguinte: na velocidade, né? Qual aqui é a mais veloz, no tamanho, se é A4 ou A3, e nos acessórios que você precisa. Se você precisa de um scanner, aí você compra uma com scanner. Preciso de entrada HDMI mais do que duas, sei lá, uma que possa ter mais. Preciso de mais entrada USB, preciso de Wi-Fi, né? Aí você compra aquela que melhor lhe convier. E também, gente, tem essas coisas de ofertas, né? Tem hora que uma está mais barata do que a outra e você vai Magazine Luiza. Aqui no Rio a gente tem o boadica.com.br,
eu indico todo mundo a entrar lá no Boa Dica e procurar a mais barata ou a que está mais perto da sua casa. Aí você vai lá, compra, né? E não coloque jamais, isso gente, parece que não, mas é um erro corriqueiro. Tem muita gente que compra ela, aí vai falar, eu vou colocar essa tinta que veio nela só para testar. Não faça isso, porque você vai ter que depois fazer uma limpeza. Não é difícil fazer limpeza. Eu vou fazer um vídeo, eu prometo isso, mas falta tempo mesmo, gente. Fazer um vídeo trocando de corante para pigmentada, de pigmentada para sublimática, sublimática para corante, porque é muito fácil isso. Você mesmo faz em casa, não tem segredo nenhum, não tem problema nenhum, você faz tranquilamente, não tem problema. Você vende produtos de limpeza para impressora? Então, eu vendo o LL, eu vendo muito ele assim, tá? É o kit, né? Você compra a minha tinta, cian, magenta, yellow e black, e compra o LL, que é o líquido para troca, né? Que quando ele compra o kit custa R$140. E ele seria mais 25, seria 165. Só que a gente faz uma oferta nele por R$10. Então você compra o kit cian, magenta, yellow e black, 140, mas ele apenas por R$10. Aí você leva o meu videozinho, você faz a troca facilmente com ele. Para aonde ele atua? Ele atua tirando o sedimento que outra tinta deixou no reservatório. Porque como eu falo que as tintas ruins, elas perdem a viscosidade e elas sedimentam, elas vão depositando no fundo alguns sólidos, né, alguma goma, algo que tenha ficado ruim. Isso só tinta ruim, gente. Não são todas as tintas, não. A minha tinta você pode deixar meses e meses parada, ela não sedimenta jamais. Você nunca... antigamente a gente vendia com o plástico sem cor, né? Então você tinha o amarelo, então eu falo, gente, vira ele para ver se você vê algum sedimento. Jamais tem, não tem, ela não sedimenta nunca, ela não perde a viscosidade nunca, nunca. Mesmo depois da validade, anos e anos. Tem mais alguma pergunta? Tem uma impressora Epson XP214, vale a pena colocar book de tinta para tinta? Olha, eu nunca achei que valesse a pena botar book adaptado. Por quê, gente? Porque o book de fábrica ele faz parte da impressora, então a entrada de ar é zero, né? Porque ele já é feito, né, para fluir tudo perfeitamente, entendeu? Não tem nenhum risco. Já esses outros books, né, tem defeito pra caramba, defeito de fábrica, de colocação, né? Eu não indico, né? Mas tem muita gente que compra, porque sai um pouquinho mais em conta, né? Tá perguntando se você vende produto de limpeza, se você vende produto de tinta sublimática. Vendo a tinta sublimática. Eu tenho o site é planetatransfer.com.br. A loja, né? Tem aqui também a L120, funciona para fazer uma bússola perfeitamente. Foi o que eu falei. Você tem uma L120, comprou a nossa tinta, botou ela na qualidade máxima, usou o nosso perfil 720 por 720, é excelente, a resolução é maravilhosa. Eu uso numa Holland de 1,60 m, um equipamento maravilhoso, cabeça DX7, só para vocês terem ideia. Nesse equipamento eu uso 360 por 720 e é maravilhoso, é top do top do top. Então, se você usar essa L120, você vai ter 720 por 720, né? É mais do que 360 por 720. Então, fica tudo perfeito, com o papel correto, com a tinta correta, com o perfil correto, com tudo certinho, nada vai te afligir. Você vai trabalhar como sempre sonhou, né? Como sempre sonhou, é impressionante, né? Muda tudo. O Mário Maria está perguntando qual foi a sua opinião, L120 ou L1310? Fala, meu amigo Matheus, tudo bem, cara? Abração, cara, tudo de bom. Esse é um cara que entende bastante também.
Vamos lá. L120 e a L... que ele falou? 1310, é isso? 1300. Bom, é o seguinte, esses equipamentos novos da Epson, né, eles são muito bons também. O único problema deles é o biquinho para você colocar a tinta, né? Eles dificultaram, não é por acaso, gente. A própria Epson, é o que eu falo. A Epson entrou para fabricar tinta, né? Pelo menos a Sublimatic eu sei que foi. L3110 que ele botou aqui, L3110. 3110. Eu entre uma e outra eu compraria a que tiver mais barata, ponto, né? Porque as duas vão funcionar bem. Mas voltando ao lance da Epson, não é por acaso. A Epson ela foi ser fabricante de tinta apenas em 2013, tá? E ela assinou o protocolo Sawgrass, o contratinho deles lá, e era bem fácil você ler ali. Nenhum fabricante de tinta é autorizado a fabricar tinta para equipamentos de menos de 42 polegadas. Por isso, e tão só por isso, você, nesse tempo todo, você não comprou uma impressora já com a tinta sublimática. Agora que eles lançaram essa L570, que eu já falei até, que eu acho que ela não é sublimática, ela é base de água também. Então, a própria tinta corante da Epson, eu acho ela mais fraca do que a tinta corante coreana, tá? Então, até ela eu acho mais fraca, mas isso é uma opinião minha. A sublimática é fato, não tem jeito. A Epson não conseguiu chegar nas tintas numa qualidade nem próxima, mas está muito longe dos italianos, muito longe. Então, minha impressora é uma Epson 220. E se eu passar dias sem usar ela em top? Em top, se você tiver uma tinta ruim. A tinta é que faz ela entupir ou não. Não é ser uma L220, uma L120, uma L3110. Não é isso. É a tinta, né? É a deterioração da tinta, né? Perder a sua viscosidade, sedimentar, perder cor. Isso são atributos apenas da tinta. Não tem nada a ver com o equipamento. Matheus, isso aí, eu te avisei dessa F570, né? Por que eu sabia disso, Matheus? Porque é o seguinte, eu estou desde o início disso. Então, eu tive uma 9800, eu tive uma 9700, depois eu vendi vários equipamentos Epson, na época, esse 7700 e 9700. O problema deles era de fluidez da tinta, não era nem a própria tinta, né? E havia um erro gritante de todo mundo que achava que tudo era entupimento. Aliás, ainda acham hoje. Qualquer pessoa vê uma falha de impressão, faz 3, 4, 5 limpezas. Não se deve fazer isso. A primeira coisa é a verificação dos jatos. Então, essas 9700, 7700 tinham problemas sérios de fluidez da tinta, de alimentação da tinta, de bulk. Então eles usaram isso na hora que eles lançaram as Shuricolors. Essa agora vai ser maravilhosa, vai ser sublimática mesmo, as outras eram adaptadas. Uma jogada de marketing, né? Ficaram 1 ano ou mais testando tinta, porque eles só fabricaram tinta depois de 2013, ficaram testando tinta, lançaram uma tinta durante um bom tempo. O preto não era preto de jeito nenhum, então eles não acertaram ainda com a tinta sublimática, não acertaram mesmo. Depois eles lançaram o preto HDK, fizeram todo mundo trocar o software para esse preto HDK. E aí é o cúmulo do absurdo. Você tem que mexer a tinta de vez em quando, porque ela sedimenta. Isso não existe. Isso nenhum italiano, nem coreano, que são os experts. Vou explicar bem. O italiano é o expert nos equipamentos grandes, né?
cabeça DX5, DX7, cabeça Panasonic, cabeça Kyocera, cabeça Ricoh, e por aí vai. Equipamentos grandes, eles são imbatíveis, tá? E os coreanos, né, isso é a minha opinião, gente, mas é do que eu conheço. Eles são imbatíveis nos equipamentos que a gente chama de desktops, tá? Por quê? Porque eles sempre foram os desenvolvedores das tintas para todos os grandes fabricantes. Xerox, Canon, Epson, HP, Lexmark, Brother, todas. Então, isso é o dia a dia deles, é onde eles são os melhores. Os italianos, por sua vez, eles não fabricam tinta para equipamentos pequenos, para os desktops. Como não faziam tintas específicas para as Suricolor, para as 6200 e tal, hoje eles fazem a J Nexter, né, que é um produto também maravilhoso. Muita gente usava a J Next, que era da JTech, modelo J Next, mas não era tão boa quanto é hoje a J Next para esses equipamentos. Estão perguntando se a tua opinião, se a tinta Gênesis é uma boa tinta. Gente, olha só. A tinta Gênesis, a Gênesis é uma fabricante de tinta de serigrafia, tá? Isso conta know-how. Eu estava falando da Epson, que passou a ser fabricante de tinta digital de 2013 para cá. Se a própria Epson, com todo o dinheiro do mundo, comprando técnicos, comprando gente boa, não conseguiu chegar perto dos italianos e dos coreanos, o que dirá uma empresa brasileira que não é do ramo de tinta digital. Essa é a minha opinião, né? E eles venderam demais, né? Venderam demais porque o marketing deles era muito bom, só que eu vejo problema atrás de problema. E agora você vê gente que antigamente falava que ela era o top do top do top, admitindo que, por exemplo, o preto vira marrom. Não sou eu que estou dizendo, tá lá, vocês podem ir no vídeo deles, está lá nos comentários dizendo: essa é a dor da tinta. Pelo amor de Deus, gente, né? Eu acho que esse é o básico, né? A tinta, ela tem que ter, a tinta sublimática, ela é feita por um tecido. Vou dar um exemplo dela já no tecido, mas é pior ela antes, ainda em impressora. É pior o preto virar marrom. Mas quando você faz um preto que não tem proteção UV, que você vai vender para um pessoal jogar futevôlei em praia, eles vão estar direto com o sol. Você faz uma coisa preta, o cara passou sábado e domingo, fez um torneio, segunda-feira ela já está marrom, porque ela ficou exposta ao sol, a tinta ficou exposta ao sol. Gente, isso não pode acontecer, tá? Isso é a minha opinião, tá? Vai ter gente que diz que é boa. A minha opinião, não é porque eu sou concorrente que eu vendo outra tinta, tá? Essa é a minha opinião. Existem tintas muito boas. Gente, eu vou dizer, eu vendo JTech, eu não vou dizer de jeito nenhum que a Kian não é boa. Pelo amor de Deus, eu não posso dizer isso. É uma tinta maravilhosa, a Kian é perfeita, né? Tão boa quanto a JTech. Então eu não vou dizer, mas a minha opinião é que eles são muito bons na serigrafia. Daqui a alguns anos, talvez sejam bons também no digital, mas isso vai muito longe, gente. É isso, estão perguntando se vai ficar gravado. Fica lá no YouTube, né? Tem 5 minutos. A gente tem 5 minutos? Bom, gente, mas eu acho que a gente falou tudo que devia. Se tiver mais alguma pergunta aí, pode ser qualquer uma. O pessoal entrou agora. Bom, então eu vou fazer um resuminho, né? Só para esse pessoal que entrou agora. Compre qualquer impressora da linha L da Epson que vai funcionar da mesma maneira. Tem que mostrar a produtora aí. A minha esposa, a Adriana, é verdade. Mas ela não gosta muito não, ela fica aqui nos bastidores. A
a sua que gosta, né? Mas ela é ótima mesmo. Gostei de ver. A guerreira que te aguenta, né? É verdade, cara. Reclama bastante, né? Mas aguenta. Isso aí, meu amigo Matheus. Vamos lá, hein? Vamos para essa nossa guerra aí, ficar preso em casa. É uma loucura, né, gente? Mas é isso aí, gente. Vai dar tudo certo, né? Qualquer dúvida que tenham, né? O Matheus conhece muito dessa parte de CorelDRAW também. Eu vi a última live dele, né? Não sei se é a última, se é a penúltima, falando sobre o negócio das canecas, que ele colocou aquela... Como é que é o nome? QR Code, muito maneiro isso. Funciona muito bem. Gostei de ver. Beleza, gente. Um abraço a todos, tá? Até a próxima live. A gente vai pensar qual é a próxima live. Vamos colocar mais uma enquete aí para ver se a gente consegue pegar um tema legal. Se vocês acharem algum tema aí, o que você acha um bom tema aí pra gente falar? O que vocês acham aí? Próximo tema da próxima live. Prensa térmica, será? O que vocês acham? Falar sobre prensa térmica? Gente, sobre prensa térmica eu sou um cara muito radical. Eu acho que vai ter gente aí que não vai gostar muito não, mas vamos lá. Papéis. Pode ser. Sobre papéis, eu acho que na live anterior a gente falou bastante sobre papéis, né? Prensa e papel. Prensas e papéis. Mas beleza, tranquilo. Pode ser. A gente então, próxima live a gente fala sobre prensa térmica e papéis. Perfeito? Tá marcado. Um abraço a todos, tenham uma excelente noite, né? E até a próxima. Vou encerrar aqui em cima.